Olá, seja bem-vindo você. Hoje eu queria destacar um trecho, mas antes de eu falar isso, para quem não conhece o canal e vai ver pela primeira vez, esse é um canal para a gente meditar sobre a Palavra de Deus, para a gente refletir sobre a Palavra de Deus, sobre as palavras de Jesus. Porque os gregos, o mundo, os estudiosos antigos, eles perguntavam, depois que perdeu a noção da criação, se perdeu no tempo do ser humano, aí se perguntava quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos, onde nós estamos. E foi sempre aquela suspeita, E tinha o povo hebreu que conheceram o Deus, e tinham vários deuses, inclusive alguns deuses que não eram deuses coisa nenhuma, Que eram só aparência de deuses, adoravam imagens, uma coisa primitiva, Deus que não podia fazer nada por ninguém, Fazia uma imagem de um animal, de um dragão e falava, esse é meu Deus. O ser humano tem necessidade de ter algo superior a ele, cuidando dele, E aí veio o Senhor Jesus para trazer a revelação da verdade, O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse canal é para isso, é para seguir as palavras de Jesus, procurar descobrir cada dia mais as verdades e se firmar nelas, É uma questão de decisão, não é uma questão de sentimento e de nada. É meditar e ver, e observar, e ficar com aquilo que é melhor, como disse o próprio Senhor Jesus, falou, quem descobre essa verdade é como uma pérola, Um caçador de pérolas, ou um caçador de tesouros, ele encontra aquele tesouro, num terreno ele vai e compra aquele terreno para tomar posse daquele tesouro. Ou então um caçador de pérolas, ele descobre uma pérola, ele vende todas as outras que ele tem, tudo que ele tem e compra aquela pérola gigante. Assim é essa verdade, o Evangelho de Jesus, a verdade sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, Então esse canal é para isso, para a gente estar meditando e aprendendo, juntos, E mesmo porque o Senhor Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E a fé vem pelo ouvir e ouvir em função da pregação da palavra de Cristo. E hoje eu queria meditar em Lucas, no Evangelho de Lucas 12, do 32 ao 48. Depois você pega a Bíblia aí, arruma uma Bíblia e procura ler o Evangelho e meditar. Porque a própria palavra de Deus também diz o seguinte, que somos tarde em entendimento, Demora as coisas a entrar na nossa mente. Então você tem que ler 1, 2, 3 vezes até gravar no seu coração, E nessa leitura do Evangelho hoje, de Lucas 12, do 32 ao 48, o Senhor Jesus fala que coube os apóstolos dar o reino, ao pequenino rebanho, que eram os 12 apóstolos, e Jesus tinha mais de 500 discípulos, além dos 12 apóstolos, mas comparado com o mundo, o que é isso, da humanidade? Então ele chamou de pequeno rebanho, que se tornaria a igreja, a depositária da fé, da tradição dos apóstolos, porque a Bíblia só foi escrita depois de muito tempo, pelo menos o Evangelho, o Novo Testamento, foi escrito uns 30 anos depois, Então, eles tinham a tradição oral da igreja, que passava de um para o outro, E tinha as cartas de Paulo e outras cartas de Pedro, também de João, e depois veio os evangelhos. Então, nessa palavra, o Senhor Jesus fala sobre esse pequeno rebanho que coube a Deus dar ao pequenino rebanho o seu reino, E ele vem falando, os administradores que ele colocou para conduzir esse rebanho, conduzir depois as outras pessoas e passar essa boa nova, essa verdade para toda a humanidade, que Jesus é a ressurreição e a vida, que Jesus venceu a morte, Porque a gente fala assim, às vezes a pessoa otimista fala, não, calma, vamos resolver, tem jeito para tudo, Tem jeito para tudo, a pessoa fala, só não tem jeito para a morte, Mas Jesus deu jeito até para a morte, Até para a morte. Ressuscitando ao terceiro dia, várias pessoas ressuscitaram. Existe para quem quer ver, Porque aqueles que não querem ver não encontram. Mas quem quer ver, existe uma nuvem de testemunhas e de depoimentos, De pessoas que viveram essa fé. E ali vem falando, sobre esta fé no Evangelho, nas leituras de hoje da liturgia, fala sobre
O apóstolo São Paulo fala sobre a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Que com fé foi seguindo, e Abraão, mesmo já de idade, teve um filho e depois gerou milhares de descendentes, né? Os judeus, os hebreus, os árabes, tudo descendente de Abraão. E depois mais os filhos espirituais na fé, né? Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, Deus falou para Abraão, né? E nós passamos a se tornar, mesmo os que não são descendentes de Abraão, passaram a se tornar filhos de Deus, na aliança do sangue de Jesus, né? E participar desse reino. E a leitura, o apóstolo São Paulo diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê, é a certeza daquilo que se espera, né? A fé é a certeza, a fé não é só a esperança, a fé não é só o sentimento, a fé é a certeza. Falar vai dar certo, vamos fazer e acabou. Ser otimista, confiar em Deus. Se Deus falou, é assim, vai ser e acabou. E ter pé firme, pulso firme. E depois o Senhor Jesus no Evangelho vem falando sobre os administradores, né? Sobre os empregados que ele deixa quando ele volta para o céu, né? Ele ressuscitou e foi para o céu e deixou na mão dos administradores, né? A sua igreja, a sua palavra, né? E ali ele dá o exemplo de 4 empregados, 4 serviçais, né? O primeiro ele fala o servo, né, que observar tudo isso e dar o alimento certo, a comida certa no tempo certo para as pessoas da casa, né? Que alimento é esse? É o alimento espiritual, é a palavra de Deus, é o ensino, é a oração, é a meditação, é as coisas sobrenaturais, coisas espirituais que alimentam a nossa alma, o nosso espírito. O Senhor Jesus está falando de algo sobrenatural. Então ele fala, o administrador fiel vai dar o alimento na hora certa. E bendito esse que ele encontrar fazendo assim quando voltar, né? Diz que ele vai pôr sobre todos os seus bens a administração dessa pessoa. E depois vai o segundo caso do administrador, né? Ele, quando diz que o administrador infiel, ele fala assim, estava na casa, era para administrar, mas ele passa a ser infiel por causa da cobiça, da ganância e da impaciência, né? Dos defeitos dele que ele não combate. E ele fala assim, meu senhor está demorando, e ele começa a comer, beber, se embriagar, fazer festa, bagunçar, espancar os funcionários, espancar as pessoas da casa, judiar, né? E não está pouco se lixando com a pessoa, né? Não dá mais o alimento, o espiritual que vai salvar a alma da pessoa, né? E aí diz que quando o senhor chegar, o mestre, o senhor da casa, diz que vai pegar esse homem, vai partir-lhe o meio e jogar ele no destino dos infiéis. Quer dizer, perdeu, né? Ele estava na casa, era da família, mas jogou fora por causa da sua maldade. Então fala que o dono vai partir ao meio e jogar no destino dos infiéis. Qual é esse destino dos infiéis? Jesus fala várias vezes sobre isso, no Apocalipse fala sobre isso, até no Antigo Testamento fala sobre isso. Das prisões da morte, do Hades, do filho da perdição que está lá e que vai torturar suas almas. Está lá escrito no Antigo Testamento. E quem é esse, né, infiel? Que lugar é esse? É o inferno, né? Então a pessoa se perdeu por causa da sua maldade. E aí depois vem falando de um terceiro. Falou do primeiro, que foi fiel, que dava o alimento no tempo certo, a comida aos familiares, às pessoas da casa, quer dizer, do reino de Jesus, né? Da igreja, da sua casa, daqueles que aceitam, do mundo que vão para Deus. Depois falou do outro que foi destinado ao destino dos infiéis, passou a ser junto com aqueles que não creem em Deus, que não aceitam Deus, que fazem o mal, que estão na bagunça. Esse vai levar o mesmo castigo, vai para o inferno. Depois fala no terceiro que, conhecendo a vontade do seu Senhor, ele não faz a vontade, ou faz meio a meio, né, vamos dizer assim, meio relaxado. E aí ele conhecendo a vontade do seu Senhor. Aí Jesus fala que esse, na volta do seu Senhor, vai chicotear ele com muitos golpes, né? Vai dar muitas chicotadas, né? Vai receber a sua punição pela desobediência. Mas você vê que ele recebe a punição, mas não é igual o outro que vai ser lançado fora. Ele recebe a chicotada, a punição, mas continua na casa. Isso é do mundo espiritual, são coisas sobrenaturais que Jesus está falando. Que a pessoa não é mal de tudo, não pode ser lançada no inferno. Deus é justo, a pessoa recebe conforme faz, né? E depois, o quarto exemplo que Jesus dá do empregado, fala do empregado que não conhece os mandamentos do seu Senhor, não conhece as ordens dele e tal,
E aí comete alguns erros, alguns pecados, né? Algumas coisas erradas, faz algumas coisas erradas e ele não faz à vontade dele porque não conhecia. E aí Jesus fala, esse será chicoteado com poucos golpes, poucas chicotadas, né? Aquele que muito recebe, muito será cobrado. Aquele que pouco recebe, pouco será cobrado. Então essa pessoa também não foi excluída, essa última pessoa que não conhecia. Foi chicotado com poucos chicotes, com pouca punição, comparado ao outro, porque Deus é um Deus justo. Não julga e não castiga ninguém além do que merece, né? E assim como também não dá o prêmio além daquilo que a pessoa merece, né? Aliás, prêmio acho que Deus até dá um pouco mais para as pessoas, né? Recebe conforme merece. E a punição também, né? E Jesus fala, assim será na vinda do Filho do Homem, né? E que vocês possam levar isso tudo para um lado sobrenatural e espiritual. Eu aconselho vocês não ficar só com o que a gente fala aqui, mas procurar pegar uma Bíblia mais antiga e ler e meditar ela. Por que eu falo uma Bíblia mais antiga? Pega o Catecismo da Igreja Católica também, junto, mais antigo, que saiu com João Paulo II. Porque eles estão querendo mudar a Bíblia, querendo mudar o Catecismo, né? E façam oração, pegue a Bíblia, medite nela, vocês vão achar muita riqueza. Eu leio a Bíblia há muitos anos, mas muitas coisas eu estou descobrindo agora, que ela vai clareando. Quando você mostra a vontade de ler e meditar, aí Deus revela, como disse o Senhor Jesus. Escondesse essas coisas aos sábios entendidos, entre aspas, e revelaste aos pequeninos, quer dizer, aos humildes de coração, a pessoa que se esforça. Aquele que tem será acrescentado, aquele que acha que tem, até o que pensa que tem, será tirado. A pessoa que tem má vontade de ler a palavra de Deus. Se nós pôr pouco da palavra no nosso coração, o mal vem e tira. Amém? Então procure ler. Essa de hoje está em Lucas 12, do 32 ao 48. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tchau.